Amém? Coração frio e gelado não combina com Jesus. Quem teve um encontro mesmo de verdade com Jesus, o coração dessa pessoa tem que estar queimando, tem que estar vivo, tem que estar pulsando. Senão, no máximo ele tem uma religião, pode ser cristã, pode ser evangélica, pode ser o que for, mas Jesus não se encontra na religião. Jesus se encontra vida na vida, na caminhada, na jornada do dia a dia. E Deus ministrou esse texto, eu gostaria de compartilhar com você, bem conhecido, bem famoso, o caminho de Emaús. Lucas 4, ou melhor, 24, vamos ler do 13 ao 35. É um texto um pouquinho longo, mas eu queria que você prestasse bastante atenção. E eu estou acostumado, habituado a sempre trazer mensagens mais, ministrações temáticas, né? Deus me dá os textos e eu vou linkando e na concordância, sempre dentro do contexto, sempre dentro do texto, para não ter heresia, não ter viagem. Mas hoje ele deu uma mensagem expositiva. O pessoal da presbiteriana gosta muito, né, da expositiva, o pessoal da batista, e geralmente os pregadores usam a pregação expositiva do texto. É a melhor, mas não sei por que Deus sempre me usa na temática, mas hoje ele disse, vai na expositiva. Vou tentar fazê-la na expositiva. Bom dia, Luizão. Bom dia. E esse brilho no olhar, e esse sorriso no... Jesus. Sei o teu Jesus. Ele canta também. Conheço as tuas obras. Como é bom a gente poder ter liberdade. Amém? Não fique assim meio preocupado com o pastor Guto, mas a gente é família. Amém? Muito pouco formalidade e bastante informalidade. Amém? Diz assim o texto. Naquele mesmo dia, 2 deles, dos discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. O que tinha acontecido? A prisão de Jesus, a crucificação de Jesus, a morte de Jesus. Aqui já tinha passado o domingo e Jesus já tinha ressuscitado. Só para você se situar aonde os discípulos de Emaús estavam caminhando. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Olha a condição emocional que se encontrava os discípulos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir, de salvar a Israel, de resgatar a Israel. Mas, depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres.
mas não o viram. Verso 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Coisa linda. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia, não nos queimava o quê? O coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, a Pedro, Pedrão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Feche os teus olhos. Paizinho, muito obrigado. Obrigado mesmo, de verdade, por podermos estar como família, como comunidade, iniciando mais uma semana na tua casa, na tua presença, entregando a nossa vida, nossos sonhos, nossos projetos em tuas mãos. Fala conosco de uma maneira muito especial nessa manhã de domingo, Pai. Assim como o Senhor expôs as Escrituras para aqueles 2 discípulos, aqui são os seus discípulos, tuas discípulas. Vem expor a tua palavra, vem expor as Escrituras, para que o nosso coração também queime, arda, para vivermos o teu propósito, o teu chamado sobre as nossas vidas, Pai. E nós daremos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. A cena era essa. Jesus já havia passado todo o processo da crucificação e tudo aquilo que ele havia falado e ministrado sobre os próprios discípulos, de fato aconteceu. Amém? Por quê? Porque o próprio Deus traz essa garantia: vão passar os céus e a terra, mas as minhas palavras vão permanecer para sempre. E Jesus disse: olha, é necessário que eu passe por tudo isso, mas eu vou ressuscitar. A morte vai ser vencida, o pecado vai ser vencido, o diabo vai ser vencido, o inferno vai ser vencido. E os discípulos ainda estavam se recuperando do trauma da cruz, que eles viram toda a prisão, todo o castigo, a condição física humana que deixaram Jesus pelo espancamento. Foi horrível. Às vezes a gente fala: estou sofrendo e Deus não está vendo meu sofrimento. Se você acha que está sofrendo, você não sabe metade da missa o que Jesus sofreu antes de ir para a cruz por cada um de nós. E isso ficou na mente, na memória, tanto que eles fugiram.
praticamente todos fugiram. E estavam escondidos por causa do medo, do pânico, de dúvida, de receio. A mente deles estava um turbilhão, os sentimentos deles estavam um turbilhão, mas jogando eles para baixo. E aí, 2 deles resolvem sair da onde estavam e ir para Emaús. E no meio do caminho, quem começa a caminhar com eles? O próprio Jesus ressuscitado. Só que eles estavam tão abatidos, tão entristecidos, que eles não conseguem enxergar que era o próprio Jesus que caminhava com eles. Olha a condição emocional, psicológica e até espiritual que os discípulos estavam. E aí Jesus, e aí, vocês estão indo para onde e tal, aquela coisa toda, rolou uma resenha ali, e falou, não, posso ir com vocês e tal. Tá, tu não sabe o que aconteceu? Onde é que tu estava, só tu não está sabendo o que aconteceu. Olha o nível que estava a cabeça dos discípulos. E aí Jesus, de uma maneira muito sábia, ele começa a trazer Bíblia para eles. E começa desde o Antigo Testamento até o Novo, trazendo para eles a revelação de que toda a Bíblia está Jesus. E aí, mas como que o coração de vocês não está entendendo isso? E aí já ia dar final de tarde, se vocês vão ficar por aqui, eu vou passar adiante, pô. Vou tocar reto, como diz o manezinho, toda a vida. Falei, não, já vai escurecer, vem para cá, vamos ficar aqui, amanhã você segue viagem. Quando nós estamos nessa condição emocional e espiritual que estavam os discípulos, alimentados por tristeza, por desespero, por desânimo, por falta de fé, falta de esperança, nós estamos indo também nos dias de hoje para Emaús. Olha, esse cara fica dentro de casa. Não tem mais o que fazer, escureceu, está noite. Quando chega a noite, é porque o dia acabou. Ou seja, a esperança dos discípulos havia acabado. A alegria dos dias de viver e experimentar em multiplicação de pão, de peixe, cura de doente, havia acabado. A esperança das palavras e das ministrações de Jesus haviam sumido do coração deles. Havia só medo, desesperança, ansiedade e desespero. O que é o desespero? É a falta de esperança. E Jesus teve que injetar neles a palavra. E aí quando eles foram tomar ceia, porque aqui o partir do pão, Jesus estava ministrando ceia para ele. Pastor, mas não fala do vinho quando você vê no Novo Testamento, partir do pão, meu irmão. Não é só o sentido de pão. Está falando do corpo dele. Como ele fala em João 6, esse é o meu corpo. Aquele que comer do meu corpo jamais morrerá, mas terá vida. E quando Jesus parte o pão, como que as escamas dos olhos deles caem, e eles agora reconhecem na comunhão e no relacionamento com o próprio Jesus ressuscitado que era Ele. E de repente, quando eles reconhecem, Jesus já não estava mais. E imediatamente, eles se levantam e voltam para onde? Saem da casa e voltam para Jerusalém, voltam para a comunhão, voltam para onde estavam os discípulos, voltam para dizer para eles, gente, é verdade o que as mulheres viram, um túmulo vazio, o que Pedro e João viram, nós vimos Jesus, Ele ressuscitou, aquilo que Ele nos contou e falou é verdade. Eles que estavam frios foram incendiados e voltaram para incendiar aqueles que estavam frios. E como nós estamos hoje, 2026, começando o ano,
diante de todo o cenário que nós temos, Brasil e mundo, vamos ser sinceros, as notícias não são tão boas. Essa semana fomos chocados, né, com uma tragédia numa família. Ao marido ter o conhecimento da traição da mulher, ele tira a sua própria vida, mas antes ainda tira dos 2 filhos. Isso não é normal. Isso não é normal. Se isso não mexe contigo, não sei que coração você ainda tem aí dentro de você. Mas eu fiquei mal. Por isso que eu já evito essas más notícias, eu prefiro focar nas boas notícias. Mas o mundo vai de mal a pior. Não há mais esperança, não há mais alegria. E nós estamos em Jerusalém, ou nós estamos em Emaús dizendo, já é noite, não tem mais o que fazer, acabou. Diga para essa pessoa bonita que está do teu ladinho aí, onde você está. A ressurreição de Jesus, ela impactou não só os 2 discípulos de Emaús, a caminho de Emaús, mas impactou os discípulos, impactou o mundo e hoje precisa impactar as nossas vidas dessa mesma intensidade. Porque se Jesus de fato não ressuscitou, gente, a Bíblia é mentira. A nossa fé é inútil. Nós estamos perdendo o nosso tempo aqui domingo de manhã. Nós estamos perdendo o tempo, vim aqui orar de manhã às 6:30. Nós estamos perdendo o tempo de ler e de meditar e de viver um cristianismo. Se ele não ressuscitou, é em vão a nossa fé. Agora, se de fato e de verdade Jesus ressuscitou, o que ele escreveu e que ele falou é verdade, é verdadeiro. Então, a ressurreição dele, ela precisa nos impactar nos dias de hoje. Porque senão nós estamos vivendo religião, gente. E Deus, eu repito, não está na religião. Deus não está no sistema dos homens. Deus está no relacionamento. O que Jesus fez com os 2? Se relacionou, caminhou com eles. Vida na vida. Diariamente. Tem dia que a gente não está bem. Tem dia que a gente não está bem. Ou vocês acham que porque eu sou pastor, todo dia o meu é dia bom? Quem conhece eu é a Rebeca e a pastora Ruth. O Cristiano e meus cachorrinhos. Às vezes sobra até para eles. Porque tem dia que eu não estou bem. Sou ser humano, faz parte da humanidade. Mas ainda bem que Jesus está na nossa caminhada. Então, dentro do texto que nós lemos, expondo ele, a primeira coisa que a gente aprende nessa caminhada com Jesus, anote aí. Tiveram os olhos abertos pela exposição da palavra. Tiveram seus olhos abertos pela exposição da palavra. Tu vai me ajudando aí, Renê. Vai botando os textos aí, para eu não me perder aqui. Lucas 24, aí tu acha o texto, o versículo que ele fala que Jesus começou a expor a palavra para os 2. Lê aí, mano. Você tá louco? Ajudem ele aí, 34. 32. Isso, ajuda aí. Obrigado, 32. E disseram um ao outro... Não, mas antes, ele spoiler antes. 27. Boa. E começando por Moisés, Antigo Testamento, Pentateuco, discorrendo por todos os profetas. Lembra quais são os profetas maiores?
Vamos lá, gente, está na Bíblia. Isaías não é o personagem, é os livros. Isaías, Jeremias, Daniel, depois começa os menores, né? Me dá 2 menores aí. Oséias, Miqueias, Abacuque, muito bem aí, pessoal de domingo de manhã é diferenciado. Expunha-lhes o quê? O que a seu respeito constava aonde? Em todas as Escrituras. A Bíblia não é um livro que está focado no homem. A Bíblia é um livro exclusivamente focado em Jesus. Aonde está isso, pastor? Na própria Bíblia. João 5:39. João 5:39. Examinais as Escrituras. Vocês têm examinado as Escrituras? Ou estão só na vibe podcast, YouTube e Instagram? Não. Jesus está dizendo, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Está falando para os judeus, se vocês falam que a palavra de Deus traz para vocês vida e vida eterna, que Deus dá isso para vocês, e são elas as mesmas Escrituras que testificam de mim. É a própria Bíblia que vai testificar de Cristo. Por isso que quando Moisés morreu e o desafio de entrar na terra era de Josué, Deus falou o que para Josué? Não tenha medo, te dispõe, mas fala da palavra, medita na palavra, vive a palavra, não tira da palavra, não te desvia da palavra nem para a direita. Fica em Jesus, porque você vai fazer esse povo entrar na terra, e tudo que você fizer será bem sucedido. Aí a gente quer viver hoje uma vida cristã sem Cristo. Apocalipse chama isso, você tem nome que está vivo, mas está morto. Jesus disse tão claramente, João 15:5, né, gente? Quando ele disse que ele era a videira verdadeira. Sem mim, nada. Se é nada, como diz a minha esposa, absolutamente nada. A gente pode fazer. Aí a gente fica, eu acho, e aí você confia no teu próprio entendimento, mas quem é você para achar que sabe alguma coisa? Deixa eu ser sincero e humilde com você, quanto mais eu aprendo de Jesus, mais eu vejo que eu não sei nada. O quanto que eu preciso dele, o quanto que eu preciso da Bíblia. Aí eu quero ter a presunção de querer resolver minhas buchas e meus problemas sem ele. Tô doido! Romanos 10:17, bota na NVI, diz que a fé, a genuína fé, a verdadeira e autêntica em Deus, é por meio de Jesus, quando a gente ouve as Escrituras e as palavras e a pregação de Cristo. Não tem outra, gente. Oração não vai dar fé para você. Louvor não vai te acrescentar fé. Olha aqui. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a Escritura de Cristo. Os caras estavam mal espiritualmente. O que Jesus botou neles? Escritura. Escritura. Aí hoje, nós estamos nessa condição aí. Quem trouxe Escritura? Levante aí, deixa eu ver quem trouxe Escritura. 1, 2, 3, 4. 5. Pastor, mas está no meu celular. Tu usa mais o teu celular para ver tantas outras coisas. O menos que a gente faz no celular é Bíblia, desculpa. Vamos parar de farisaísmo e hipocrisia, gente. Jesus expôs a Escritura. Eu amo a Escritura. E Deus sabe como eu sou indisciplinado.
mesmo Ele me dando o dom de ensino, mesmo dizendo, eu vou te usar no ensino, Ele me deu uma graça que, às vezes, quando eu vou fazer o bom dia com alegria, às vezes é de primeira. Tá, mas já deu, pastor, não vai ter que fazer de novo e tu não errou, tu fez de primeira assim, é só isso, o senhor já vai voltar para casa, o sol nem chegou lá em cima e o senhor já... É graça, não é do Guto. É dom, é um privilégio, mas olha a minha responsabilidade. A quem mais é dado, mais será cobrado. Você acha que eu tenho cabelo branco por quê? Por causa do sol? Das ondas? É por causa da minha mãe, que é da genética. Primeiro, Jesus expôs as Escrituras. Segundo, os corações foram incendiados pela comunhão com Jesus ressuscitado. Os corações foram incendiados pela comunhão com o Cristo ressuscitado. Quando nós temos comunhão com Jesus, quando nós temos relacionamento com Ele, o nosso coração vai incendiar, vai queimar, vai arder, vai nos inflamar e vai haver entusiasmo no nosso coração, porque o vento do Espírito vai soprar em nós e vai remover aquelas cinzas, aquele estoco queimado, gelado, que é só cinza do comodismo, da desesperança, do desânimo, da apatia, e Deus vai soprar ali, nem a galera que faz churrasco, né? Às vezes dá uma banadinha lá naquela brasinha que já está... Já viu como a brasa pega, acende? Vai tentar pegar essa brasa na mão para tu ver. Não vai queimar? Vai ou não vai? Agora vai pegar só cinza, fria. Não serve para nada, é lixo. Agora vai tentar pegar uma brasa acesa para tu ver. Tu vai queimar a mão, vai fazer uma bolinha no dedo. Ai, tá aqui. Vai assar isso aí, não vai, cara. Ele bota a mão assim. Não, pastor, tá assando, tá pegando, a brasa tá boa. Quem é churrasqueiro sabe, eu não sou churrasqueiro, eu só sou degustador de churrasco. Isso eu vou deixar para os irmãos gaúchos. E acendeu de novo no coração deles, vamos para Jerusalém, mano, vamos para o culto, vamos buscar. Ah, vai ter vigília, vai ter retiro. Não, estou dentro, vamos embora, eu estou nessa. Coração incendiado. Não tem ruim, não tem tempo. Está em tudo. Os caras estavam querendo ficar trancado. Quando o coração queima, eu falei, não, bora, não podemos ficar aqui não, vamos voltar agora mesmo. Coração incendiado. Coloca a mãozinha assim no seu coração. Diga, Espírito Santo, vem aquecer, incendiar o meu coração e a minha comunhão com Jesus Cristo. Pois eu quero incendiar o mundo com essa fé, essa esperança, esse amor, em nome de Jesus. Amém? Terceira consequência desse impacto da ressurreição na vida dos discípulos. Seus pés se tornaram velozes e eles correram para Jerusalém. Acha esse versículo aí para mim, Pés velozes, não é velozes e furiosos, são pés velozes, para ir e anunciar a ressurreição de Jesus. Lucas 24, 30 e pouco, vou achar aí. Quem achou pode soprar aí. 33, é o que o médico disse para nós, diga 33. Pode voltar para a RA. E na mesma hora, imediatamente, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Pés velozes. A Bíblia diz que quando
o povo está no pecado, no lamaçal, eles se apressam, eles não conseguem dormir sem pecar, sem cometer um crime. Não usei ainda, não enchi a cara, não traí a minha mulher, não estou legal, tenho que ir para a rua, aprontar, tenho que fazer porque não consigo dormir sem pecar. Aí nós que estamos com Jesus cheio de vida para fazer as coisas para Deus, parece que o pé está pesado. Ai, mano, estou sobrecarregado, muita coisa. Nossa, domingo de manhã tem que estar lá, eu vou tocar no louvor, estou na escala, tem que chegar aqui, olha esse menino. 8h30 da manhã, mas até chegar 8h30 eu tenho que acordar mais cedo. Culto é às 10, pastor. Meu Deus, mas está pesado, pastor, eu tenho que arrumar minha família, eu vou chegar aqui 10h30, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, né? Então eu já vou chegar no meio do culto, entendeu? Porque está pesado. Quando eu era solteiro eu era mais rápido, eu era mais agilizado, mas agora está pesado. Está pesado. O teu coração está pesado. A tua fé está morta. Porque quando o meu coração está queimando, meu pé está leve, eu vou voar, eu vou correr, ninguém vai me segurar. Vou ter sangue nos olhos, igual os dois voltaram. Ei, Jesus está vivo! Ei, tomou seco nós! Para dar uns tapas para ver se acorda. Pés velozes. Olha para o teu pé, esse tem o, como é que chama? Joanete? Ou essa unha que está cheia de fungo aí. Olha para os teus pés, mexe assim os dois direitos e esquerdos. Tu vai sair daqui veloz. Tu vai sair daqui para pisar na terra da promessa. Tu vai sair daqui para pisar na cabeça do capeta. Tu vai sair daqui para avançar e romper, para viver as promessas de Deus para a nossa vida. Pés velozes. Porque o pé só vai parar de avançar quando você estiver dentro de um caixão. Aí tu vai juntar os dois pezinhos. Aí não tem mais o que fazer. Mas enquanto tem vida, tem esperança. E Deus quer que teus pés estejam velozes. Não estejam pesados, se arrastando. Amém? Para anunciar o quê? Que Jesus está vivo. Ou você está vivendo religião? Porque a religião é morta. Então não tem o que anunciar. Então é pesada, a expressão pesada na religião é tudo pesado. Por isso que o superativismo e a cobrança dentro das religiões e dos sistemas, eles te sugam até a última. Aí fica pesado mesmo. Quer fazer. Você tem que fazer sacrifício, tem que pagar o preço. Aí tu... E nessa muitos têm morrido na fé. Muitos têm perdido a esperança. Muitos ficaram em Emaús. Jesus disse, eu vou passar. E os caras passam mesmo, porque nós não dá para continuar. Nós vamos ficar aqui. Já está noite, está escuro, não dá para fazer mais nada. E os caras pararam. Há 3 anos e meio atrás, o Senhor nos deu um presente chamado Ohana. E eu jamais imaginei e sonhei com esse presente chamado Ohana. E a Lia está na salinha? A Lia é a mãe do Derek, o surfista cego, que abriu a casa desse pastor. Pode começar os cultos lá em casa. Isso era junho de 2022. As cadeirinhas que a gente tinha era emprestada do hotel do Morro das Pedras. Aqui da frente era da mesa da cozinha do Derek. Esse era o nosso púlpito. Não tinha som, não tinha... Esse aí foi o nosso primeiro culto. Cadeirinha que o pessoal trouxe de praia, né? Pode passar outra foto. Esse foi a galera que estava lá no nosso primeiro culto da Ohana. Lá no cantinho da direita, tá vendo lá a Grazi cantando louvor, não era reggae ainda. A Madeleine, esposa do Derek, mal falava português, e nós botamos ela para tocar e cantar. Às vezes cantava um inglês, um alemão, um portunhol, e assim começou a Ohana. Esse de azul é o que está na mídia até hoje lá. Permaneceu na fé. Aqui atrás é a família da Rafa, a Bárbara, tá a Bruna,
Rapaz, o Derek aqui sentadinho, vendo se o som estava alto ou não, que aí ele tem o ouvido mais afinado. Disse, não, pastor, baixa um pouquinho o som aí. Aí dizia, ô Grazi, cada um pouquinho mais baixo. Não tinha caixa de som, não tinha nada, era isso aí. E a última foto que a gente pegou foi essa aqui. Esse foi o primeiro culto. Ainda bem que não choveu, Deus foi bom. Ó, o Duda ali também com a camisa da SM. Até a Serena estava no culto aqui. A cachorra guia, o cão guia dele. E assim nós começamos a caminhar. Ainda são passos sem pressa. Sem pressa. Que a gente quer chegar lá no final e dizer como o apóstolo Paulo, nós combatemos o bom combate, nós completamos a carreira e nós guardamos a fé. Nós permanecemos na fé. Porque mais importante do que começar algo na nossa vida, gente, é como nós vamos terminar. Amém? Como vai terminar lá na frente? A cruz não foi o fim, mas foi o começo da igreja. Começo de uma nova história para a humanidade. Diga para o teu irmão, teu lugar não é Emaús, teu lugar é em Jerusalém. E por último, em quarto lugar, quando eles chegam na casa onde estavam os discípulos, eles começam a falar. Então, lábios abertos para proclamar um Cristo vivo. Lábios abertos para proclamar um Cristo vivo. A gente hoje não fala mais de Jesus com as pessoas. A gente não fala que Jesus está vivo. Fala-se até em Deus às vezes nas conversas, nas rodas, nas resenhas, mas de Jesus para valer. Você não precisa ter o crachá de evangelista para falar de Jesus. Você não precisa ir lá igual a nossa irmã Vilma, que vai levar o filho no hospital e já sai lá com um panfletinho. Pastor, eu preciso de panfletinho para falar de Jesus para as famílias, para os doentes. Ah, ela é evangelista. E a gente continua procrastinando, a gente continua adiando o falar de Jesus, ou para a nossa família, ou para os nossos colegas de trabalho, ou a galera da faculdade, ou da escola, ou a galera do surf, do beach tênis, do vôlei da areia. A gente precisa abrir a boca para falar coisa boa, gente. Para abrir a boca para falar besteira e palavrão e um monte de coisa ruim. Todo mundo está falando. Agora, quem está abrindo a boca para falar de Jesus? E dizer, ele está vivo. Ele tem esperança para você, tem esperança para o teu casamento, tem esperança para o teu futuro. Acredita, confia. Ele está vivo. Não está morto, não. Amém? Está na hora de nós nos levantarmos como discípulos de Jesus para abrir a nossa boca para falar de fato e de verdade que Ele ressuscitou. Amém? Ele não está morto. A ressurreição de Jesus abriu os olhos, aqueceu o coração, apressou os pés e abriu os lábios dos discípulos de Emaús. E nós, hoje, como a ressurreição de Jesus tem impactado a nossa vida? Feche os teus olhos. Curve a sua cabeça por um instante. Eu quero te dar essa boa notícia que o mesmo Jesus que apareceu para aqueles 2 discípulos é o mesmo que está aqui hoje conosco. E Ele nos expôs de uma forma muito breve as Escrituras nessa manhã só para nos lembrar que Ele continua caminhando conosco. Que Ele apareceu para aqueles 2 discípulos propositalmente. Porque Ele sabia que eles estavam precisando dEle.
E Jesus te trouxe aqui nessa manhã, não porque você foi convidado por alguém, não porque você viu na rede social que havia a banda de reggae hoje aqui na igreja, mas Jesus veio com você lá da sua casa, sentou contigo aí na sua cadeira, e nós vamos participar da ceia, nós vamos lembrar do seu ato de justiça por nós na crucificação. E no partir do pão, os olhos dos discípulos foram abertos. Na comunhão, eles reconheceram que era Jesus. E como diz o Salmo 37, verso 4 e 5. Agrada-te do Senhor teu Deus, e é Ele que satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, pois o mais Ele, Jesus, fará. É manhã de rendição. É manhã de entrega. É manhã de dizer: Jesus, eu estou pegando o meu fardo pesado, eu quero entregar para ti. Jesus tem um convite para nós nessa manhã. Está lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Jesus tem descanso para a tua alma. Tudo que tem gerado cansaço, fadiga, peso, desespero, desesperança, aflição, angústia, medo, o Senhor nessa manhã vai remover, porque você vai entregar para Jesus. Você vai sair daqui leve para sua casa. Você vai sair daqui leve, porque após o feriadão de carnaval na quarta-feira de cinza, oficialmente o ano começa para todo mundo. E Deus está nos trazendo nesse ano um ano de esperança. E a nossa esperança não está no mundo, a nossa esperança está em Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Coloca a mão sobre o seu coração. Eu quero que você ore comigo com fé, com esperança, declarando em voz alta assim: Senhor Deus, nessa manhã, eu recebo no meu espírito e na minha mente e no meu coração o impacto da ressurreição de Jesus Cristo. Eu creio de verdade que Jesus ressuscitou naquele domingo e que Ele falou com os discípulos e mudou a história da vida deles. Muda a minha vida nessa manhã. Abre os meus olhos através da luz da sua palavra. Me dá compreensão, revelação, entendimento nas Sagradas Escrituras, para que o meu coração seja incendiado, seja aquecido na minha comunhão e no meu relacionamento contigo, Senhor Jesus. Tira o peso e a trava dos meus pés. Me dá pés velozes para cumprir o ID e anunciar a ressurreição de Jesus Cristo.
Me dá lábios que não ficarão fechados, mas lábios abertos para proclamar que Jesus Cristo está vivo hoje e sempre e vai mudar a vida de todos aqueles que creem nele. Obrigado, Jesus, porque nesse feriado de carnaval o Senhor está falando comigo e a minha vida nunca mais será a mesma. Eu não permanecerei em Emaús, mas eu vou correr para estar junto do teu povo em Jerusalém, porque tu estás vivo, estás reinando para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Oh, how he loves us so. He sent his son to save our soul.